Se você tivesse passado por aquela rua estreita e sem graça, num dia de chuva, jamais imaginaria que ali, naquele restaurante de esquina, com janelas embaçadas e cheiro de café queimado, uma história capaz de mudar vidas estava prestes a começar. Clara, a garçonete de avental manchado e sonhos guardados entre livros de receitas velhos, não sabia que aquele seria o dia em que o destino lhe colocaria diante de um menino de olhos tristes e um carrinho de brinquedo quebrado. Nem Eduardo, um milionário acostumado ao silêncio de corredores de mármore e reuniões frias, podia imaginar que, num simples gesto de bondade, encontraria o que nem todo seu dinheiro foi capaz de comprar: um sorriso no rosto do filho e um novo sentido para a própria vida. Três pessoas, três corações machucados, três histórias que, por acaso ou por destino, se entrelaçaram entre pratos simples, lágrimas escondidas e descobertas que ninguém poderia prever. Essa não é apenas uma história de amor. É uma história sobre recomeços, sobre encontrar luz onde só havia sombra, e sobre como até os encontros mais improváveis podem mudar tudo. Se você ficar até o fim, vai entender por que algumas conexões não se explicam. Só se sentem. A chuva fina escorria preguiçosamente pelas janelas embaçadas do pequeno restaurante no coração da cidade, desenhando trilhas tortuosas sobre o vidro opaco. Do lado de dentro, o ar era morno e denso, impregnado pelo cheiro reconfortante de café recém-passado, pão na chapa e molho de tomate fervendo em uma panela esquecida no fogão da cozinha. As luzes amareladas pendiam do teto em fios gastos, lançando sombras suaves sobre as paredes esbranquiçadas que já haviam conhecido dias melhores. Era uma daquelas tardes que pareciam suspensas no tempo, melancólicas, cinzentas, silenciosas. Lá fora, as poucas pessoas que ousavam atravessar as ruas molhadas eram figuras apressadas, encurvadas sob guarda-chuvas negros ou cobertores improvisados, como se fugissem não apenas da chuva, mas da própria cidade. Clara passou o pano pela superfície de madeira do balcão pela terceira vez em menos de 10 minutos. Não havia uma única migalha ali. Ela limpava mais por tédio, quase como um gesto automático de quem precisava manter as mãos ocupadas para não mergulhar nos próprios pensamentos. Seus cabelos estavam presos em um coque improvisado, com alguns fios rebeldes escapando pelas têmporas, e o avental, outrora branco, trazia manchas diversas de molho, farinha e gordura, como medalhas silenciosas de batalhas cotidianas. Aos 27 anos, Clara era mais do que uma garçonete dedicada. Ela carregava dentro de si o desejo ardente de se tornar chefe de cozinha, não apenas cozinhar por obrigação, mas transformar ingredientes simples em experiências capazes de tocar a alma. Passava as madrugadas de olhos vermelhos, folheando livros de receitas emprestados da biblioteca pública, rabiscando anotações em cadernos velhos e assistindo vídeos de culinária em um celular cuja tela rachada e sistema lento mais testavam sua paciência do que ajudavam. Ainda assim, ela insistia. Sonhava em abrir seu próprio restaurante, um espaço pequeno, aconchegante, com pratos criativos e histórias por trás de cada receita. Mas a realidade não colaborava. O aluguel sempre atrasado, as contas acumuladas no fundo da gaveta da cozinha e o desprezo de alguns colegas que não compreendiam sua paixão a faziam questionar se tudo aquilo não era apenas uma ilusão alimentada por noites mal dormidas. Naquela tarde abafada e melancólica, porém, algo inesperado aconteceu. A porta de madeira do restaurante se abriu com dificuldade, rangendo sob o peso da ferrugem e da umidade. Uma lufada de ar frio invadiu o ambiente, carregando consigo o cheiro da rua molhada e um silêncio estranho. Clara ergueu os olhos, esperando ver algum cliente comum, talvez um entregador ou um morador local. Mas o que viu a fez franzir a testa, com surpresa e depois com inquietação. Na entrada, encharcado da cabeça aos pés, estava um menino de cerca de 8 anos.
Seus cabelos castanhos estavam grudados na testa. Os olhos escuros carregavam uma seriedade incomum para sua idade, e seus passos denunciavam uma leve dificuldade. A perna direita parecia mais lenta, como se algo ali não funcionasse como deveria. Nas mãos pequenas e sujas, ele segurava com força um carrinho de brinquedo quebrado, uma das rodas pendendo de forma melancólica. Não havia ninguém com ele. Clara imediatamente colocou o pano de lado e foi ao encontro do garoto, sentindo o coração apertar diante da fragilidade daquela cena. "Oi, campeão", disse ela, agachando-se para ficar à altura dele, com a voz suave e acolhedora. "Tá tudo bem? Você está sozinho?" O menino assentiu lentamente, sem dizer palavra. Os olhos permaneceram fixos no carrinho como se todo o seu mundo estivesse concentrado naquele objeto quebrado. "Quebrou?" Lindowen, ela perguntou com gentileza, estendendo a mão para ver melhor. "Sim", respondeu ele, num sussurro quase inaudível. "Ele era da minha mãe." As palavras caíram como um raio no peito de Clara. Por um instante, não soube o que dizer. A dor na voz do menino não vinha apenas do brinquedo partido, mas de algo muito mais profundo. Era a ausência, a saudade, a solidão. Ela engoliu seco, forçando um sorriso para disfarçar a emoção que ameaçava tomar conta. "Vamos ver o que a gente pode fazer com isso, tá bom? Às vezes, um pouco de fita adesiva e imaginação fazem milagres. E enquanto isso, que tal um lanche por conta da casa? Prometo caprichar." O menino hesitou, ainda desconfiado, mas depois assentiu com um gesto tímido. Clara o conduziu até uma mesa próxima à janela, a mesma onde costumava sentar nas pausas rápidas para tomar café e sonhar acordada. Pegou um rolo de fita no balcão e se sentou à frente dele, tentando consertar o carrinho com paciência, como quem tenta reconstruir uma pequena parte de um coração partido. Enquanto isso, preparou um sanduíche simples, mas feito com carinho. Pão quentinho, queijo derretido, presunto e um toque de orégano, decorado com carinhas de ketchup e maionese, como nos lanches que a mãe dela fazia quando ainda era criança. Quando entregou o prato, o menino abriu um sorriso discreto. O primeiro desde que havia entrado. Um sorriso tímido, mas genuíno, que iluminou o rosto pálido e cansado. Do outro lado da rua, estacionado sob a sombra de uma árvore sem folhas, um carro de vidros escuros permanecia imóvel. Dentro dele, Eduardo Vasconcelos observava em silêncio. Empresário, de renome, figura fria no mundo dos negócios, ele nunca esperava encontrar ali, por acaso ou destino, uma cena capaz de desestabilizar seu controle emocional. Os olhos que há anos viam apenas contratos, cifras e estratégias, agora se enchiam de lágrimas silenciosas. A mulher que havia acolhido seu filho, que ele mesmo tivera dificuldade em compreender e acolher, havia feito mais por ele em poucos minutos do que ele conseguira em meses cercado de terapeutas, babás e diagnósticos. E naquele instante, Eduardo soube que sua vida estava prestes a mudar. Eduardo Vasconcelos não era um homem que hesitava. Durante toda a sua carreira, que começou com pouco mais do que um diploma universitário e uma ambição feroz, ele havia aprendido a controlar cada variável, a prever riscos, a agir com precisão cirúrgica. Era conhecido por sua frieza estratégica nas salas de reunião, por sua postura impecável diante dos investidores, por sua capacidade de tomar decisões rápidas e impopulares sem jamais tremer. O mundo dos negócios o respeitava. Alguns o temiam, outros o invejavam, mas nada disso servia para lidar com o luto. Nada no mundo o havia preparado para o silêncio que se instalou em sua casa após o acidente. Uma ausência que ecoava em cada canto, em cada móvel, em cada fotografia pendurada nas paredes de mármore e vidro. Sua esposa, Helena, a mulher que ele amava em silêncio e protegia com a mesma rigidez que usava para proteger seus empreendimentos, foi arrancada de sua vida em segundos. Um instante. Um deslize.
Uma curva na estrada molhada. Um segundo de distração. Ele estava ao volante naquela noite. Chovia forte. Estava cansado, voltando de uma reunião que ele mesmo insistira em manter, mesmo com a febre de Lucas e o pedido de Helena para ficarem em casa. Mas Eduardo não sabia dizer não ao trabalho. Nunca soube. O mundo não esperava, ele costumava dizer. E naquele dia, o mundo não esperou. A lembrança era cruel e constante. Os faróis atravessando a chuva, o som dos pneus derrapando, o grito de Helena, aquele grito, ainda preso nas entranhas da memória, como uma lâmina que nunca deixava de sangrar. Helena morreu antes que a ambulância chegasse. Lucas sobreviveu, mas o preço cobrado foi alto demais. O garoto, antes curioso e tagarela, transformou-se em um vulto silencioso. Passava os dias com o olhar perdido, sem reagir a desenhos, brinquedos ou aos apelos dos terapeutas. Os médicos chamavam de bloqueio emocional, trauma profundo, resposta dissociativa. Eduardo apenas via seu filho se apagar um pouco mais a cada semana. Nenhum presente, por mais caro que fosse. E ele comprou de tudo, de drones a miniaturas, importadas. Conseguia alcançar o menino. Nenhuma viagem a parques, praias ou resorts parecia tirar Lucas daquela concha sombria. E ele sabia, mesmo sem dizer em voz alta. Havia culpa nos olhos do filho. Por mais que Lucas fosse apenas uma criança, algo dentro dele parecia ter entendido que o pai estivera ao volante. E Eduardo? Eduardo carregava esse peso como quem carrega uma âncora no peito. Tentava seguir, trabalhar, focar nos negócios. Mas a imagem do banco de trás amassado, do corpo de Helena, do rosto inexpressivo de Lucas no hospital, tudo, isso o assombrava noite após noite, dia após dia. Por isso, quando naquela tarde nublada, sentado dentro do carro com os vidros embaçados, ele viu o filho sorrir pela primeira vez em meses, algo dentro dele simplesmente se quebrou. Era um sorriso tímido, quase envergonhado, mas era real. Um lampejo de vida. E mais do que isso, era espontâneo. Não havia ali nenhuma intervenção planejada, nenhum psicólogo, nenhum especialista em luto infantil. Era apenas uma mulher simples, com um coque desajeitado e um avental manchado, brincando de consertar um carrinho de brinquedo e oferecendo um sanduíche enfeitado com carinhas de ketchup. Aquela cena, vista através do vidro molhado, parecia surreal. O contraste era doloroso e bonito. Clara, com seus gestos gentis e despretensiosos, havia tocado algo em Lucas que ninguém mais conseguira. E Eduardo, que já havia investido pequenas fortunas em tratamentos e cuidados, sentiu-se pequeno diante da humanidade simples daquela garçonete, de esquina. Naquela noite, quando Lucas saiu pela porta do restaurante com o carrinho remendado nas mãos e o olhar um pouco menos sombrio, Eduardo desceu do carro com um nó na garganta. Os sapatos caros afundaram discretamente nas poças d'água. Ele se aproximou da entrada e viu Clara recolhendo os pratos com a mesma leveza com que havia acolhido seu filho. "Obrigado", murmurou com a voz rouca. Foi tudo o que conseguiu dizer. Clara levantou os olhos, surpresa, e sorriu com simplicidade, sem imaginar quem era aquele homem de olhar úmido, terno alinhado e semblante exausto. Apenas acenou com a cabeça, como se aquele gesto gentil não merecesse agradecimentos. Mas para Eduardo, aquele lugar e aquela garçonete haviam se tornado especiais. Ele voltou ao carro, sem dizer mais nada, mas com algo novo dentro de si. Não era paz ainda, mas era o primeiro suspiro depois de um longo mergulho. E enquanto Lucas, no banco de trás, segurava o carrinho com uma expressão pensativa, Eduardo encarava o retrovisor e se perguntava, pela primeira vez em muito tempo, se ainda era possível recomeçar. Nos dias que se seguiram, a rotina tranquila do pequeno restaurante foi sendo silenciosamente transformada por uma presença que se tornava cada vez mais constante. Lucas,
o menino de olhos sérios e passos cuidadosos, passou a visitar o local quase diariamente. Agora acompanhado por aquele homem de semblante impenetrável e postura elegante, que todos começaram a notar, mesmo sem dizer uma palavra. Eles se sentavam sempre na mesma mesa, próxima à janela, de onde se podia ver a rua movimentada e os pingos de chuva ainda pendurados nos fios de eletricidade, como miçangas de vidro. Era como se aquele canto do salão tivesse sido reservado especialmente para eles, como se ali existisse um pequeno refúgio onde o tempo andava mais devagar e os silêncios fossem menos pesados. Lucas, aos poucos, começou a deixar transparecer pequenos sinais de recuperação. Já não mantinha os olhos presos ao chão o tempo todo, e vez ou outra puxava conversa com Clara, pedindo sempre o mesmo lanche. O sanduíche feliz da tia Clara, como ele o batizou. O nome pegou. E cada vez que o pedia, sua voz saía com um pouco mais de leveza, e o sorriso que se formava em seus lábios finos parecia fazer esquecer por um momento a dor que carregava. Clara, por sua vez, o recebia sempre com a mesma doçura, genuína, como se ver aquele menino entrando pela porta fosse o ponto alto do seu dia. Sentia uma ternura crescente por ele, algo instintivo, profundo. Era como se o coração reconhecesse a ferida daquele garoto e quisesse protegê-lo, envolvê-lo, devolver-lhe o direito de ser apenas uma criança. Mas o que ela não dizia, nem para si mesma, era o quanto seus olhos, cada vez mais, buscavam a figura ao lado de Lucas. Eduardo Vasconcelos era um homem de gestos contidos. Sempre elegante, trajando ternos discretos mesmo para visitar um restaurante modesto, mantinha-se em silêncio na maior parte do tempo. Seus olhos acompanhavam cada movimento do filho com atenção, como se temesse que, a qualquer instante, o menino se fechasse novamente em si mesmo. Mas às vezes, quando Lucas estava distraído, Eduardo permitia que seu olhar repousasse sobre Clara. E havia nesse olhar uma gratidão silenciosa, quase reverente. E algo mais. Algo que nem ele sabia como nomear. Clara sentia isso. E mesmo, tentando esconder, havia um calor novo crescendo dentro dela. Um interesse, uma vontade de entender aquele homem, sua dor, sua história, sua alma. Não era apenas a admiração por alguém misterioso. Era algo mais humano, mais íntimo. Um desejo de alcançar aquele sofrimento e, de alguma forma, oferecer conforto. Entre eles, as conversas eram curtas, quase sempre centradas em Lucas. Mas nos intervalos dessas trocas simples, havia olhares que diziam mais do que palavras. Sorrisos que nasciam devagar, como quem ainda aprende a confiar. E um silêncio compartilhado que não incomodava. Ao contrário, aquecia. No entanto, nem todos viam aquela aproximação com bons olhos. Renato, colega de Clara há anos, não demorou a perceber a mudança em sua expressão. O brilho discreto, nos olhos, o cuidado extra ao ajeitar o cabelo antes do turno, a forma como sorria de forma especial quando Eduardo e Lucas chegavam. Aquilo o incomodava profundamente. Ele nunca gostara de Eduardo. Ou talvez, no fundo, nunca tenha gostado. Da forma como Clara se mantinha distante dele, indiferente às suas tentativas constantes de conquistar sua atenção. A inveja de Renato era antiga, mas agora se tornava amargura. Certa tarde, enquanto limpavam as mesas depois do almoço, ele se aproximou com um pano na mão e uma expressão forçada de quem fingia preocupação. "Cuidado com gente que aparece do nada", disse em voz baixa, quase como se estivesse contando um segredo. "Ah, tem cara de quem esconde alguma coisa?" Clara parou por um instante. O comentário veio como uma pedrada disfarçada de conselho. Ela não respondeu. Apenas continuou limpando a mesa, mas seu semblante mudou. Aquela frase, venenosa e insinuante, ficou martelando em sua cabeça muito depois que o salão se esvaziou. Naquela noite, sozinha em seu quarto apertado sobre o restaurante, Clara tentou afastar os pensamentos, mas não conseguiu. E se Renato tiver razão?
Perguntou-se. Ela mal conhecia Eduardo. Tudo o que sabia vinha dos gestos, dos silêncios, do olhar cansado que ele carregava. E, no entanto, havia algo nele que lhe parecia verdadeiro, autêntico, profundamente humano. Ela olhou para o teto, ouvindo os pingos da chuva caindo sobre a telha. Pensou no sorriso de Lucas, nos olhos de Eduardo, e no próprio coração que, apesar de ferido por decepções antigas, começava a bater com um ritmo diferente toda vez que via aquele homem entrar pela porta. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu medo, não daquele homem misterioso, mas de se permitir sentir de novo. A amizade entre os três se fortalecia como raízes discretas crescendo sob a terra, firmando-se pouco a pouco, sem pressa, mas com profundidade. Lucas, antes retraído e silencioso, agora entrava no restaurante com o carrinho consertado nas mãos e um brilho novo nos olhos. Conversava, fazia perguntas, contava pequenas histórias e ria. Uma risada leve que Clara jamais imaginara ouvir naquele menino de olhos tristes. Eduardo acompanhava tudo em silêncio, observando com uma admiração crescente não só a recuperação do filho, mas também a presença silenciosa e curadora de Clara em suas vidas. Ele mesmo havia mudado. O peso em seus ombros, embora ainda presente, parecia menos esmagador. As noites ainda eram longas, os pesadelos ainda vinham, mas havia um motivo para levantar pela manhã. Não por obrigação, mas por desejo. Aquele restaurante modesto, com cheiro de café passado e sons de talheres batendo nos pratos, havia se tornado um refúgio. Ali, ele não era o magnata de uma das maiores corporações do país. Era apenas um pai, um homem tentando costurar os pedaços de uma vida despedaçada. Clara, por sua vez, sentia-se como se estivesse vivendo algo que jamais esperou. Havia um sopro de esperança nela que não sentia há anos. As conversas com Eduardo, mesmo que breves, aqueciam sua alma. Os olhos dele carregavam um mundo de dor, mas também uma luz branda, como quem ainda não desistiu completamente de encontrar paz. E ela se via desejando fazer parte desse caminho, sem nem entender como ou porquê. Mas toda calmaria, um dia, é interrompida. Foi numa manhã de quarta-feira que o desastre chegou. Um jornalista, desses que vivem farejando escândalos como urubus, sobrevoando as fragilidades humanas, havia seguido Eduardo até o restaurante. Discretamente, tirou fotos dele entrando, saindo, sentado à mesa com Lucas, sorrindo de forma quase íntima para Clara. A lente da câmera não capturou a delicadeza da situação, não registrou as cicatrizes nem os silêncios curativos. Capturou apenas o que poderia ser distorcido. Em poucos dias, a manchete estava nas bancas, nos portais e nas redes sociais. Milionário se envolve com garçonete em restaurante popular, escândalo ou conto de fadas? A matéria, recheada de insinuações maldosas, expunha Eduardo como um homem em luto que teria se deixado seduzir por uma jovem de origem humilde. Citava cifras, mostrava fotos da mansão, números de contratos milionários, e retratava Clara quase como uma interesseira que teria se aproveitado de uma situação vulnerável para se aproximar de um dos empresários mais ricos do país. O restaurante foi mencionado pelo nome, o endereço exposto, e junto com tudo isso, os comentários começaram a pipocar como espinhos invisíveis. Gente que antes não olhava duas vezes para Clara, agora cochichava, olhava de lado, julgava. Ela ficou devastada. Não havia sido avisada. Nunca soubera quem Eduardo realmente era. Para ela, ele era apenas o pai de Lucas. Um homem gentil, reservado, ferido. Alguém com quem ela havia se conectado, não pelo que ele possuía, mas pelo que ele escondia. Sentiu-se traída, usada, enganada. Na manhã seguinte, quando Eduardo apareceu, o salão estava cheio, mas o ar parecia suspenso. Todos os olhares se voltaram para ele assim que cruzou a porta. Lucas, empolgado, correu até Clara com o carrinho nas mãos,
mas ela abaixou-se apenas o suficiente para colocar uma mão em seu ombro, sem o costumeiro sorriso. O menino percebeu o clima estranho, hesitou e voltou cabisbaixo para a mesa. Eduardo se aproximou do balcão com o semblante carregado. Seus olhos imploravam por uma chance de falar, de explicar, de pedir perdão, mas Clara o interrompeu antes que dissesse qualquer coisa. Não. Sua voz era baixa, mas firme. Seus olhos, marejados, evitavam os dele. Eu não quero ouvir. Ele deu um passo à frente com as mãos trêmulas. Clara, por favor. Eu não planejei nada disso. Eu só queria que meu filho sorrisse de novo. E você fez isso. Você trouxe luz para ele. Para mim também. Ela mordeu o lábio inferior com força, como quem tenta segurar algo prestes a desabar. Respirou fundo e então o olhou nos olhos, pela primeira vez. E eu pensei. Sua voz falhou por um segundo, mas ela se recompôs. Tchueix. Eu pensei que você fosse diferente. Aquelas palavras bateram em Eduardo como um soco silencioso. Não houve gritos. Não houve escândalo. Mas havia, naquela frase sussurrada entre dois corações partidos, mais dor do que qualquer manchete poderia provocar. Ele recuou lentamente. Sabia que insistir seria egoísmo. Sabia que, mesmo com todas as boas intenções, havia causado sofrimento. E o pior, havia destruído a confiança de alguém que começava a te acreditar de novo. Clara virou-se de costas, as lágrimas caindo enquanto fingia enxugar uma mesa. Eduardo, com o coração apertado, apenas olhou para o filho, que o observava confuso, e saiu do restaurante sem dizer mais nada. Na calçada, com a chuva começando a cair outra vez, Eduardo ergueu o rosto para o céu cinzento e sentiu o gosto salgado da frustração na boca. Ele tinha perdido a mulher que amava. Estava prestes a perder o filho para a dor. E agora, perdera também a única chance de cura que havia aparecido, de forma tão simples e inesperada. E tudo por um nome, um título. E o peso de uma vida que, mesmo rica em tudo, era pobre em paz. 2 dias depois, quando a chuva voltava a molhar as calçadas do centro da cidade, Eduardo retornou ao restaurante. Estava sozinho desta vez, sem o carro luxuoso, sem o terno impecável. Vestia jeans escuros, um casaco amassado e os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Parecia menos um magnata e mais um homem quebrado tentando juntar os cacos do que restava. Empurrou a porta devagar, como quem não tinha certeza de ser bem-vindo. O sino sobre a entrada tilintou suavemente, e Clara, que secava copos atrás do balcão, congelou por um instante ao vê-lo. O salão estava vazio, fim de tarde chuvoso, como o dia em que tudo começou. Ele caminhou até a mesma mesa da janela, aquela onde Lucas sorrira pela primeira vez. Sentou-se com a calma dos que sabem que não tem mais nada a perder. Só me escuta, por favor. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de súplica. Clara hesitou. Por um segundo, pensou em fugir, esconder-se no estoque dos fundos ou se ocupar com qualquer coisa que não envolvesse olhar nos olhos dele. Mas havia algo na maneira como ele estava ali, desarmado, vulnerável, que a impediu de virar as costas. Com passos lentos, se aproximou. Sentou-se em frente a ele, o coração batendo forte, os braços cruzados sobre o avental já desgastado, como se precisasse se proteger. Eduardo abaixou os olhos por um momento, respirou fundo e então começou a falar. Não com frases calculadas, ou com o tom formal dos discursos empresariais, mas com a voz embargada de quem sangra por dentro. Contou tudo. Falou sobre a noite do acidente, sobre a chuva forte, o cansaço, o grito da esposa que ele nunca mais conseguiu esquecer. Contou do instante em que olhou para trás e viu Lucas desacordado no banco traseiro, do hospital, das sirenes, da ausência que veio depois, e de como, desde então, seu filho havia deixado de viver. Ele parou de falar. Parou de brincar.
Parou de existir, Clara. E eu parei junto com ele. Seus olhos se enchiam de lágrimas, mas ele não desviava o olhar. Nada que eu fazia funcionava. Especialistas, clínicas, viagens. Ele só se apagou. Clara ouvia em silêncio, o peito apertado, a garganta em nó. Até aquele dia. Eduardo sorriu com tristeza. O dia em que ele entrou aqui, com o carrinho quebrado. E você se ajoelhou, sorriu para ele como se fosse só mais um menino com um brinquedo quebrado. E ele respondeu. Ele falou. Ele comeu. Ele riu. Por sua causa. Clara piscou várias vezes, tentando conter as lágrimas que começavam a escapar sem permissão. Eu não queria mentir. Juro. Só não sabia como te contar sem te afastar. Eu sabia o que ia aparecer. Já vi isso antes. Mas eu não podia perder isso. Não podia perder você. Ele parou, lutando contra a emoção que lhe roubava o ar. Você foi a primeira pessoa que tocou o coração do meu filho. E o meu também. O silêncio que seguiu foi profundo. As palavras haviam sido ditas com tamanha entrega que pareciam ainda vibrar no ar entre eles. Clara abaixou os olhos, as lágrimas caindo silenciosamente por suas bochechas. Havia raiva dentro dela, sim, a sensação de ter sido enganada, de ter confiado em alguém que não fora completamente verdadeiro. Mas havia também algo mais forte, mais profundo. Compaixão. Uma empatia visceral. Um reconhecimento da dor do outro como se fosse sua. E uma compreensão que não vinha da lógica, mas do coração. Ela enxugou os olhos com o avental, sem dizer nada por um longo momento. Você devia ter me contado, murmurou finalmente. Eu não sou o tipo de pessoa que se assusta com a verdade, só com mentiras. Eduardo assentiu devagar, engolindo em seco. Eu sei, e me arrependo. Mas se ainda houver espaço, se você ainda puder olhar para mim com os olhos que olhava antes, eu queria começar de novo. Clara o olhou de frente. Nos olhos dele havia dor, mas também havia verdade. E isso para ela significava mais do que qualquer manchete sensacionalista. Ela não respondeu com palavras. Apenas estendeu a mão por cima da mesa, devagar, até alcançar a dele. Os dedos se tocaram com suavidade, e aquele gesto, simples, mas imenso, foi a resposta que Eduardo tanto precisava. Ali, naquela mesa de madeira gasta, entre pratos vazios e corações ainda em reconstrução, começava algo novo, frágil, talvez, mas real. E às vezes, isso era tudo o que bastava. O tempo passou, devagar, como tudo o que vale a pena. Não foi fácil, nem rápido. Reconstruir a confiança era como montar um quebra-cabeça cujas peças estavam machucadas, e algumas ainda faltavam. Mas havia vontade. E havia amor, mesmo que tímido no começo. Clara voltou ao restaurante, primeiro com hesitação, depois com naturalidade. A mesa da janela nunca ficou vazia por muito tempo. Lucas sempre aparecia com alguma novidade. Um desenho feito na escola, uma piada nova, uma história engraçada. E Eduardo? Ele aprendeu a esperar, a não forçar, a não apressar. Limitou-se, por um tempo, a olhar Clara com aquele misto de gratidão e admiração silenciosa, deixando que fosse ela quem escolhesse o ritmo. E ela escolheu. Escolheu acreditar. Escolheu arriscar. Escolheu ver o homem por trás do nome estampado nas revistas e da conta bancária. E naquele homem, encontrou alguém profundamente humano, frágil, cheio de falhas, mas também cheio de coragem para amar de novo. Certa noite, depois do expediente, Clara saiu pela porta dos fundos do restaurante. Eduardo a esperava no carro, como sempre fazia nos últimos dias. Ela entrou e, sem dizer nada, colocou a mão sobre a dele. Você me assusta, disse, olhando para frente, sem encará-lo.
porque eu não planejei nada disso, porque você não faz parte da minha zona de conforto, porque eu não sei se posso te acompanhar nesse mundo seu. Mas ele a olhou, atento, o coração acelerado. Mas eu quero tentar. Porque quando você e o Lucas estão perto, parece que tudo que era cinza ganha cor. Parece que eu também posso ser mais do que essa vida apertada que sempre conheci. Parece que eu posso ser feliz. Eduardo não disse nada. Apenas levou a mão dela aos lábios e a beijou com delicadeza, como quem agradece. E, pela primeira vez, seus olhos, sempre tão cansados, brilharam de esperança verdadeira. Nos meses seguintes, a vida começou a se desenhar de outro jeito. Clara foi convidada para ser assistente de um chefe renomado, indicação feita discretamente por Eduardo, mas com a condição de que ninguém soubesse. Queria que ela conquistasse o espaço por mérito próprio. E ela conquistou. Com talento, paixão e disciplina. Nos finais de semana, cozinhava para Lucas, que virou seu degustador oficial e elogiava tudo com a boca cheia e os olhos felizes. Eduardo começou a mudar também. Passou a trabalhar menos, priorizar mais. A vida deixou de ser uma corrida de metas e lucros, e passou a ter gosto de manhãs tranquilas e jantares feitos em casa. E aos poucos, o vazio que carregava foi sendo preenchido. Não com grandiosidades, mas com os detalhes simples de um lar. Risos na cozinha, pegadas pequenas pelo corredor, beijos antes de dormir. Num domingo de primavera, Clara, Eduardo e Lucas foram fazer um piquenique num parque fora da cidade. A grama estava verde, o céu sem nuvens, e Lucas corria. Mesmo com a limitação na perna, corria, atrás de uma pipa que voava torta no céu. Clara observava, deitada na toalha, e Eduardo se sentou ao lado dela. Estavam em silêncio, mas era aquele tipo de silêncio bom, que diz tudo. Ele se virou, pegou a mão dela e falou baixo. Nunca pensei que algo quebrado pudesse me fazer inteiro de novo. Você fez isso. Ela sorriu, emocionada, e respondeu. Você também, mas não só por mim. Pela gente. Por tudo o que a gente virou. Juntos, ele a beijou ali, sob o céu aberto, com Lucas rindo ao fundo. E naquele instante, ficou claro que o destino, por mais torto que tivesse sido, os havia levado exatamente para onde deveriam estar. Um no coração do outro. E, pela primeira vez em muito tempo, os três estavam em paz. Inteiros. Felizes. Juntos. E assim termina a nossa história. Mas como toda boa história, ela não acaba realmente aqui, não é? Talvez você tenha encontrado entre as palavras e os personagens algo que ressoe com sua própria vida ou com o que você gostaria de acreditar. Lembre-se, esta é uma história fictícia, uma criação do coração e da mente, mas que, de alguma forma, toca um ponto universal em todos nós: o poder das conexões, dos recomeços e do amor. Se você gostou dessa jornada, se ela tocou algo em você, não se esqueça de mostrar o seu apoio. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. Deixe seu like para que mais pessoas possam viver essa experiência. E, claro, comente o que achou. Adoramos saber sua opinião e ouvir suas reflexões. Afinal, são os comentários, os likes e a interação de vocês que fazem tudo isso valer a pena. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima história. Porque quando se trata de contos como esse, o final é só o começo de algo muito maior.